Josué 14, do 8 ao 12. Diz assim: Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me ouviu. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Eu quero falar sobre essa palavra, atitude. Atitude é o que nós precisamos ter e o que nós percebemos é o que mais tem faltado na geração. A palavra simples que o dicionário descreve como um comportamento ditado por disposição. O que é atitude? É uma força interior, é uma maneira, uma conduta que a pessoa tem diante das adversidades. A postura, como você se comporta com a chegada de um problema, de uma crise. Aqui nós vemos que Josué, a atitude, a postura que ele toma é uma postura de fé e de perseverança. Porque Moisés está dizendo para ele, olha, porque você perseverou. Muitas pessoas não vão conquistar a vitória porque são inconstantes. Uma hora você quer muito, daqui a pouco você não quer nada. E está todo mundo já comentando, fulano não sabe o que quer. Hoje ele fala que é uma coisa, amanhã ele já está dizendo que é outra. Hoje ele está dizendo que vai ser, amanhã ele já não sabe o que vai ser. E é o que nós temos percebido. Se você abrir aí comigo a sua Bíblia, no livro de Tiago, ele vai falar sobre essa questão da inconstância. Tiago, lá no capítulo 1, diz a seguinte citação, Tiago 1, versículo 8, diz que o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, aqui ainda dentro dessa passagem, ele ainda vai comparar o homem como as ondas do mar aqui em Tiago. Uma hora está lá em cima, daqui a pouco já está lá embaixo, uma hora está muito crente, daqui a pouco já não está crente coisa nenhuma. E nós percebemos aqui no versículo 8 de Josué 14, esse espírito de conquista que Josué tinha aqui. Olha, nós vamos conquistar, nós vamos vencer. Os nossos irmãos desesperaram o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Ou seja, não é informação, não é coisas que eu estou ouvindo que vão mudar o meu propósito em relação àquilo que Deus colocou no meu coração. Aquilo que Deus colocou no meu coração já está bem assentado. Então eu sei que vai ter luta, eu sei que vai ter adversidade, mas eu não vou ceder. Então o que Josué fez, o povo de Israel entrar e possuir aquela terra prometida. Josué foi juntamente com Caleb e conquistaram a terra. Foi fácil? É claro que não foi. Mas vencer sem lutar é triunfar sem glória. Então nós precisamos ter essa mentalidade aqui. E o que eu posso analisar dentro de todas as devocionais que temos feito aqui é que o primeiro passo para uma vitória é eu renovar a minha mente, mudar a minha maneira de pensar, como está lá em Romanos 12. E rogo-vos, pois, irmãos,
que apresentei os vossos corpos, versículo 1, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, quando nós analisamos essa questão de mudar a nossa mentalidade, um povo veio e deu um relatório negativista e todo o povo caiu numa depressão geral. Um homem se posicionou e disse: a minha atitude é essa e a minha postura vai ser essa aqui diante das adversidades. E ponto. Então o que eu vejo aqui? Cuidado com o que você ocupa a sua mente. Eu quero te contar uma historinha para você me entender melhor. Monge é alguém que vive enclausurado num mosteiro e ele não tem contato com outras pessoas. De uma forma bem superficial e rápida, é isso. Mas diz que um monge foi atravessar um rio e de repente apareceu uma moça muito bonita e vestida super sensual. Virou para o monge e disse assim: o senhor poderia me ajudar a atravessar o rio? Ele falou: perfeitamente. Ele pegou aquela mulher no colo e atravessou ela o rio. O que ele não viu foi que o seu superior, de longe, percebeu toda aquela cena, filmou tudo. Quando ele atravessou, a mulher agradeceu, muito obrigado, e ele falou: por nada, as ordens. Ela seguiu o caminho dela e ele seguiu o dele. Quando ele volta ao mosteiro, horas depois, chega uma notícia para ele: olha, o monge superior mandou te chamar na sala dele. Ele falou: tudo bem. E ele então foi. Quando ele chegou lá, para sua surpresa, o monge já começou a repreendê-lo. Você se esqueceu do voto que fez? Você não entendeu que você não podia ter contato com outras pessoas? E eu vi você mais cedo carregando uma mulher totalmente sensual, quase nua, você carregando ela no colo, e você atravessou aquele rio com ela. Eu vi aquilo tudo, eu presenciei, ninguém me contou. Eu vi você com aquela mulher. E o monge superior começou a repreendê-lo, começou a exortá-lo, e foi falando porque você com aquela mulher, e aquela mulher estava assim e assado. Ele foi descrevendo a mulher e falando. Quando ele terminou o sermão, o outro monge calado, e então seu superior disse: você não vai dizer nada em sua defesa? Então aquele jovem monge disse: Senhor, eu já deixei aquela mulher lá há umas 5 horas atrás. O senhor está carregando ela até agora. Percebeu? O superior tomou um choque e se calou. Então, querido, precisamos dar uma faxina, umas férias para a nossa mente. Tem coisas que as pessoas já se desprenderam, já deixaram, e nós estamos carregando isso na nossa cabeça. Coisas, situações que nós já enfrentamos, que nós já passamos, que volta e meia ela está vindo à nossa mente e a gente sofre dobrado. Relembrar o passado, diz o ditado, que é sofrer 2 vezes. Então o que nós estamos percebendo aqui é exatamente isso. Faça uma faxina, renova a sua mente. A mente daquele povo ainda era uma mente de escravo. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. A visão era de escravo, a mentalidade era de escravo. O que eles viam eram só dificuldades e problemas. Então eu preciso entender que a minha atitude, a minha postura, ela precisa ser diferente a partir de agora. Eu preciso me desprender de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É o que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso
e do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, nenhum maratonista corre carregando pedra. Ninguém corre aí uma maratona com a mochila lotada nas costas. Então está na hora de nós largarmos todo o peso, tudo aquilo que nos trava, que nos aprisiona e partir em direção ao Senhor. E é o que nós percebemos aqui. Caleb tem essa mentalidade. Eu perseverei em seguir ao Senhor. Independente do que eles estão falando, independente do que eles estão dizendo, eu conheço o Deus que eu sigo. Eu sei qual foi o Deus que me tirou do Egito e da terra da servidão. Eu conheço ele. Então, nós estamos vendo isso daqui. Então, a primeira coisa que nós estamos precisando fazer é uma faxina, uma limpeza geral na nossa mente. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 12 de Mateus, versículo 43 ao 45. Mateus 12, do 43 ao 45, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que eu aprendo aqui? Olha bem o que o texto está dizendo. Quando um espírito imundo, quando um demônio sai do corpo de uma pessoa, ele vai para lugares desertos, não habitados, ermos, e procura ali um lugar para ele descansar. Como ele não encontra, ele diz: voltarei para o lugar de onde eu saí. E quando ele chega, ele encontrou a casa bagunçada? Não. Encontrou tudo quebrado? Não, não encontrou. Ele encontrou a vida daquela pessoa toda esculhambada? Não, não encontrou. Ele encontrou a casa como, que diz o texto, de Mateus 12, do 43 ao 45. Limpa, varrida e ornamentada. O problema é que não tinha morador. O problema é que ela não tinha ainda a presença do Espírito Santo. E aqui que está o problema, querido. O que nós não estamos analisando é que uma vida politicamente correta não te fará cidadão do céu. Porque você faz tudo certinho, tudo bonitinho, não significa que você vai para o céu por isso. O espírito imundo aqui, ele encontrou a casa limpa, varrida e ornamentada. Então não é dessa faxina aqui que eu estou falando. São aquelas pessoas que dizem: olha, eu não prejudico ninguém, eu cumpro os meus compromissos em dia, eu pago aquilo que eu devo, eu faço tudo certo, eu ajudo todo mundo. Isso é uma casa limpa, varrida e ornamentada. A minha pergunta para você é: o Espírito Santo de Deus habita em você? Você é cheio do Espírito Santo? Porque se você não for, a sua casa vai ser invadida. Quais são as propriedades que são invadidas hoje? Vamos pegar o nosso país. Quem é que invade uma propriedade? E por que a invadem? Invadem porque essa propriedade está abandonada ou porque ela não está o quê? Produzindo. Qual é o terreno que eles jogam lixo? Terreno vazio. Então sempre você vai ver uma plaquetinha lá: proibido jogar lixo. Mas você olha, está lotado de lixo lá. Por quê? Porque não tem morador. Porque não está habitado. Então, querido, infelizmente, Satanás é um lixeiro. E ele vai pegar tudo que não presta, tudo aquilo que é ruim, e vai lançar contra a sua vida. E o que vai impedir esse lixo de adentrar, e junto com ele, os roedores, baratas e etc., é a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa e na sua vida. Então o que você precisa entender é isso aqui: renove a sua mente, mas coloque o morador aí. Ponha Jesus na sua vida, que ele seja o tudo e que ele seja o centro. Porque caso contrário, sua vida é uma vida politicamente correta. É o que você vê muita gente falando aí. Não, mas olha,
Eu mereço ser abençoado, você sabe por quê, fulano? Porque eu não prejudico ninguém. Eu pago minhas contas em dia, eu ajudo quando posso, eu faço tudo certinho. Só que isso não é garantia nenhuma de que Deus está na sua vida. Isso não é garantia nenhuma de que o Espírito Santo de Deus habita em você. O que nós podemos sim tomar como base para dizer se uma casa é habitada por Deus ou não, é a manifestação do fruto do Espírito que eu já falei aqui anteriormente. Em Gálatas 5, 22 e 23. É eu manifestar no meu caráter o fruto do Espírito. Isso é ponto. Então, faça uma faxina na sua mente. Porque aqui é que é o campo de batalha. É aqui que eu perco uma vitória e é aqui que eu ganho as minhas batalhas. É aqui. Então, lembra do texto que já citei aqui em outras mensagens. Provérbios 23, versículo 7. O mundo diz que você é aquilo que você quer ser. A Bíblia está dizendo em Provérbios 23, 7 que você é aquilo que você pensa que é. Então, põe essa cachola aí, põe essa mente para pensar. Eu sou de Deus, eu nasci para vencer, nada vai me parar e eu vou conquistar. Pensar isso significa isenção de luta? Não. Isenção de batalhas? Não. Que eu não vou enfrentar infortúnios? Não. Mas pensar assim me ajudará a passar melhor pelas lutas e as adversidades da vida. Então é esse aqui o ponto. Deus te chamou, querido, para vitória e grandes bênçãos. Eu não tenho dúvida disso. Mas você tem que mudar a sua maneira de pensar. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, olha o que Paulo disse. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de valor, se há uma virtude nisso, se há louvor nisso, então ocupe a sua mente com isso. Ocupar a mente com o quê? Com tudo que é bom, com tudo que é de valor, com tudo que é ok. É nisso que eu preciso ocupar a minha mente. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma atitude. Eu tenho que mudar a minha postura. Amém? É a sua postura que precisa mudar em relação às situações. É a sua postura. Agora preste atenção. Lamentações 3:21. O que ele está dizendo? Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que vai contribuir para o meu crescimento. Meu irmão, a vida já está difícil. A situação já não é fácil. E eu vou ficar ocupando a minha mente só com terror? Eu só vou ocupar minha mente com coisas que não prestam? Com os vacilos que eu já dei na vida? Com os erros que já cometi? Isso é uma autopunição, isso é um autoflagelo. Não faça isso. Você precisa pensar bem acerca de si mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, tudo ele fará. Confia no Senhor. Deus está no controle. Então, a primeira atitude que você precisa tomar nessa manhã, a primeira atitude para que uma mudança de postura ocorra é: faça uma faxina na sua mente. Mas não só uma faxina. Ponha um morador aí. Convide Jesus a entrar na tua vida, entrar na tua casa e habitá-la. Porque casa vazia, mente vazia, você já conhece o ditado popular. É oficina de quem? Do encardido. Então, querido, acorda para a vida. Segunda atitude que vai te fazer um conquistador, uma pessoa vitoriosa. Discipline a sua língua para que só fale linguagens de conquista. É isso aí. Tem gente que quando abre a boca só sai morte. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz: o poder da vida e da morte encontram-se na língua. Quem bem dela utiliza, come do seu fruto.
Irmão, é bem sabido por todos nós que, eu vou dizer por mim, geralmente eu não me arrependo por coisas que eu não falei. Mas não posso dizer com a mesma frequência quando abri a boca. Para que eu fui falar isso? Para que eu fui dar a minha opinião? Para que eu fui entrar nesse negócio? Para que eu dei palpite? Então, olha, irmão, vai cá por mim. Tem palavras que estão matando mais do que coronavírus. Tem palavras aí que estão matando mais do que arma de fogo. Tem palavras que matam mais do que a criminalidade em grandes estados do nosso país. Tem palavras que jamais deveriam ter saído da nossa boca. Tem pessoas hoje com a vida destruída por uma palavra que falaram a ela. Você, pai, você pode destruir o seu filho ou fazer dele um campeão. Eu vejo pais dizendo aí, olha, esse filho meu aí, ó, isso não presta para nada, isso é um imprestável, isso não serve nem para dar comida para cachorro, essa praga. Olha aí o que tem pais falando. E o filho vai ouvindo aquilo. Esse menino não é homem, parece uma mulher. E vai falando, um dia, uma semana, um mês, um ano. O que eu tenho visto de pais inconsequentes. Esse aqui, meu filho, esse filho aqui, meu pastor, é uma bênção. Esse filho meu aqui é top, mas esse aqui, isso é um burro. Isso nasceu para puxar carroça. Você está destruindo a sua família e a sua casa, irmão. A Bíblia, quando fala de filhos, eu quero citar para você aqui, porque acho que você nunca leu. Porque se leu como se lê um jornal. Você não meditou, você não analisou isso. Você simplesmente correu os olhos por cima. Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. E um dia Deus vai te pedir conta dessa herança, de como você administrou essa herança. Então, ô pai incompetente, para de dizer que o seu filho é um burro, que o seu filho é isso ou aquilo, com adjetivos pejorativos, destruindo a autoimagem do seu filho. Porque na boca a vida e a morte depende de como você usa. O seu celular, ele pode ser uma bênção ou ele pode ser uma maldição. Depende de como você usa. O seu computador pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Depende de como você usa. O computador pode ser usado para o bem, mas você pode pegá-lo e acessar pornografia, fazer coisas que não deveria. Então, quando o Provérbios 18, aqui no versículo 21, diz isso, que o poder da vida e da morte estão na língua, então quem bem dela utiliza, come do seu fruto. Então, a vida emocional da minha família depende do que é falado no interior da minha casa. O que a minha filha está ouvindo de mim nesses 19 anos é: você é uma bênção, você nasceu para vencer, você é espetacular, eu amo você, você nasceu para fazer a diferença. E pais que não dizem isso para os filhos estão destruindo eles. Então, querido, está na hora de você começar a dizer isso para o seu filho. Principalmente se você convive. Eu sei que tem casos que o filho, o lar, foi vítima de um divórcio, o filho mora com a mãe, poucas vezes o pai está presente, mas toda vez que você puder estar presente, seja presente. Faça a diferença. Ok? Então nós vemos isso aqui, ó. O poder da vida e da morte. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, depende do que você fala. Você pode ser uma pessoa nutridora ou você pode ser uma pessoa tóxica. Depende de que vazão você vai dar para a sua palavra. Se vai ser uma palavra boa ou se vai ser sempre aquela que puxa para baixo. E é o que nós vemos aqui. Pense bem.
no que vai dizer, como a sua palavra vai afetar, como ela vai atingir a outra pessoa. Então, toma cuidado com o que você fala, porque você pode destruir uma pessoa com uma palavra. Lembre-se disso aí. Ponha inteligência emocional na sua vida, irmão. Lá em Provérbios 15:1 diz que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Então, olha bem, uma palavra dura vai gerar ira. Você pode dizer a mesma coisa, depende do tom. Um homem sai de viagem, ele fica 15 dias fora. Quando ele chega em casa, a mulher vem toda feliz e diz: amor, você sentiu minha falta? Diz: claro que eu senti. A maneira como ele disse, ele falou que não sentiu? Ele falou que claro que sentiu. Mas a maneira como ele falou, levou a mulher a pensar o quê? Sentiu foi coisa nenhuma, isso é um imprestável, isso é um ignorante. Queria bem era estar longe. Vou te contar uma outra historinha. Um rei começou a ter sonhos recorrentes. Todo dia ele acordava e ele tinha o mesmo sonho, mesmo sonho, mesmo sonho. E que sonho era esse? E aquilo começou a incomodar ele, porque ele só sonhava que tinha perdido todos os dentes da boca. E aquilo começou a incomodar toda noite. Uma semana, 2 semanas, 15 dias. Então aquele rei disse o seguinte: eu quero que alguém interprete o significado desse sonho, porque isso já está me incomodando. O homem que conseguir discernir esse sonho para mim, eu vou enriquecer esse homem. Aí fez fila na porta do palácio. O primeiro que chegou, já chegou falando assim: rei, eu sei qual é o significado dos seus sonhos. Eu sei por que o senhor sonhou que perdeu todos os dentes. Porque a sua família toda, todo mundo da sua família vai morrer. O rei tomou um susto com aquilo. Falou: minha família toda vai morrer? Ele falou assim: vai, sua família toda vai morrer. Seus filhos, suas filhas, seus netos, vai morrer tudo. O rei ficou tão furioso com aquilo, de olhar e entender que ele ia perder a família toda, mandou prender aquele homem, açoitá-lo e tomou todos os bens dele. Aí veio o outro: rei, eu tenho a interpretação dos seus sonhos. Aí ele falou: tem? Então fala lá comigo. E o homem começou: vida longa ao rei. Ah, rei, esse sonho é maravilhoso. O significado desse sonho é que o Senhor vai viver mais do que todos da sua família. O Senhor vai ter um reino longo. O Senhor vai ver muitos e muitos dias e verá bons e maravilhosos dias. Vida longa ao rei. Ninguém na tua casa viverá mais do que ti e terá tantos anos de paz e de bênção como o Senhor terá. Ah, o rei ficou tão feliz de saber que ele ia viver mais do que todo mundo, que ia ser uma bênção e que ia ser ok, que ele mandou pegar os bens daquele outro que ele mandou açoitar e prender e dar para aquele homem, e deu para ele mais tesouros ainda. Os outros ficaram sem entender, porque ele disse a mesma coisa. Ele falou: ei, ele falou a mesma coisa, mas o jeito que ele falou fez toda a diferença. Então tem pessoas que dizem assim: ah, eu falo mesmo, o que eu tenho para falar eu falo, verdade é verdade, então tá aí, toma, pá. Não, irmão, verdade não é verdade dita de qualquer jeito. Verdade é verdade quando é dita com sabedoria, no tom certo, no momento certo. Talvez você falou tudo certo, mas o jeito que você falou, perdeu. Tem mulheres que poderiam conquistar muito mais do seu marido. Você sabe por que não conquista? Porque não tem sabedoria para falar. Porque fala errado. Porque fala no tom errado, do jeito errado. Falta sabedoria na nossa palavra. O que faltou para aquele povo lá foi sabedoria. Ah, vão morrer tudo. E entrar em depressão. Está lá em Números 14.
Em Números 14 está todo mundo deprimido. Agora olha a atitude de Josué, olha a atitude do Caleb. Tal qual era a minha energia, estou com 85 e me sinto um garotão. É o que ele está dizendo. Vou para a guerra e vou voltar dela. Porque eu não estou velho aqui. Eu continuo jovem aqui. Aqui eu continuo botando para quebrar. Aqui eu estou bem demais. Eu estou bombando. É o que ele está dizendo aqui. Então, em primeiro lugar, faça uma faxina na sua mente. Segundo, discipline a sua maneira de falar. Muda o jeito de você falar. Quer um outro conselho? Não pensa com a língua. Tem gente que pensa com a boca. Ele pensa falando. Aí ele vai falando tudo. Ah, porque eu estou pensando nisso, estou pensando... E vai falando. E ele não está analisando quem está perto. Ele não está analisando quem está ouvindo. Ele não está analisando quem está ali junto com ele. E ele está pensando. Então, você está com sua família e diga assim, olha, para de pensar com a boca. Tudo que você pensa, fulano, você fala. Você é um tolo. Você está dando munição para o seu inimigo, porque tudo que você está pensando, você está falando, seus planos, seus projetos, tudo que você pensa aí, você está com a língua nos dentes. Provérbios 15, versículo 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia, ou seja, loucura. Para de falar, irmão. Falar é prata, calar é ouro. Então fala menos, pensa mais, analisa mais. Tome cuidado com o que você anda falando. Em Mateus, olha esse texto de Mateus, e é uma realidade. Mateus capítulo 12, ali no versículo 36 e 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola. O que é frívola? Palavra sem importância, palavra boba, que as pessoas que ficam assim, vamos jogar a conversa fora. E no meio dessas conversas fora você fala besteira, fala coisas que depois aquela outra pessoa vai usar contra você. E aí não culpa a outra não, a culpa é tua, porque foi você que falou, foi você que abriu a boca, foi você que não ficou de bico fechado. Então palavra frívola é palavra sem importância. Mas recapitulando o versículo de Mateus 12, versículo 36 e 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, querido, cuidado com o que fala. Você lembra da escolinha bíblica dominical? Quando você era criança, você que era frequentador de escola dominical, a musiquinha que a professora ensinava pra gente? Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. Não tem nada a ver não, eu falo mesmo. O que eu tenho para falar, eu falo. Continua, depois não reclama. Depois não reclama porque as pessoas estão se afastando de você. Depois não reclama porque que ninguém te convida para mais nada. Depois não reclama porque que as pessoas não te chamam mais para participar de nada que elas estão promovendo. Continua aí, franco, positivo. Isso aí, super inteligente isso que você está fazendo. Tem pessoas que estão dando bobeira porque não estão examinando as escrituras. Cuidado com o que você fala. Colossenses, Paulo vai falar um negócio interessante. Colossenses capítulo 4, no versículo de número 6. Colossenses 4, 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha o Paulão falando aqui, Colossenses 4, 6, que a sua palavra seja sempre o quê? Agradável. Sempre agradável. O Caleb, eu vou conquistar, eu vou vencer, Deus está comigo, Deus está me abençoando, Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir, eu vou vencer mesmo, porque Deus é comigo. Tem gente que eu nasci foi para sofrer, pastor. Para mim tudo é mais difícil.
Fulano aí, ó, chegou ontem, já tá lá, e eu tô aqui, ó, e nada acontece para mim. É porque a minha vida é assim mesmo. É porque a minha vida é difícil mesmo, pastor. É porque as coisas não é fácil não. E vai continuar piorando, irmão. Porque Provérbios 18, 21, que eu já citei, o poder da vida e da morte depende do que você fala. Está na sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então encha seu coração de Deus. E o que vai sair da sua boca é vida e paz. Lembre-se disso. Josué e Caleb agradaram a Deus porque não falaram em momento algum de derrota. Josué e Caleb não reclamaram, não murmuraram, não falaram absolutamente nada que ferisse o propósito, os projetos de Deus. Olha para você ver em Números 14, o versículo 6. Olha o que eles disseram. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Números 14, versículo 6. O Josué e Caleb chegaram a rasgar a roupa. Agora, olha o versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Números 14, versículo 6 e o versículo 9. Olha o que Josué e o Caleb estão falando para o povo. Não tema. Deus está conosco. Deus falou que não vai ter luta? Não. Deus falou para mim e para você que nós não vamos ter a dificuldade? Claro que não. Em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha o que Deus está dizendo. Que vai ter dias maus, que vai ter momento difícil, mas Ele está dizendo, mas vocês vão vencer. Vocês vão conquistar. Vocês vão chegar do outro lado. É nisso que você tem que pensar. É João 16, 33. Amém? João 16, 3, 3. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha ânimo e fale a linguagem da vitória. O versículo 9 aqui de Josué 14, olha bem. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Porque você perseverou, porque você não desistiu, porque você não parou, essa terra vai ser sua. Então a vitória é para quem não desiste, a vitória é para quem luta, a vitória é para quem persiste, a vitória é para quem continua batalhando, meu irmão. É isso que nós estamos vendo aqui. Eles acreditavam em todo o tempo que podiam. E por que eles acreditaram? Porque eles sabiam que Deus estava com eles. Aqui está o segredo da vitória. Eu saber que Deus está comigo. Se Deus está comigo, o que me poderá fazer o homem? Absolutamente nada. Então, olha bem, para corrigir a minha maneira de falar, para eu mudar a maneira como eu falo, tem gente que pensou, aliás, ele não pensa, ele fala. Depois é que ele vai pensar no que ele falou. Não devia ter falado, né? A primeira coisa que você tem que fazer para mudar a sua maneira de falar, você precisa parar primeiro de reclamar, de murmurar. Se tem um negócio que Deus fica irado, é com murmuração. É com gente que fica reclamando, reclama de tudo. Tá calor, reclama. Tá frio, reclama. Tá sol demais, reclama. Choveu demais, reclama. Tudo reclama. Pega o carro, reclama. Porque fulano, roda dura, não anda. Pelo amor de Deus, pouca prática, sai da frente. Reclama até do vento. Quer ser uma pessoa vitoriosa?
Quer que só saia coisa boa da tua boca? Primeira coisa, para de reclamar, de queixar, para de se lamentar, para de ficar reclamando. Para com isso. Para. Ninguém aguenta ficar perto de gente que só reclama. Você é o famoso espalha bolinho? Quando você chega, todo mundo dá um jeito de vazar. Tá todo mundo conversando, rindo. Aí você chega. Ô gente, lembrei, tem um compromissinho ali, já tô indo, ó, fica com Deus. Tá. Ah, eu também tenho um compromisso. Tufo. Ah, eu também vou. Aí quando você olha assim, ué, cadê todo mundo? Foram embora. Por que será? Você só reclama. Você só fala coisa para botar todo mundo para baixo. Então, meu irmão, está na hora da gente mudar as nossas palavras. Porque o que eu falo revela muito sobre aquilo que eu penso. Se é que eu estou pensando para falar. Ok? Pense nisso aí. Acompanhe o passo de Deus. Olha, eu quero sintetizar aqui para você Êxodo 17. Êxodo 17. Esse texto eu não posso deixar, eu vou sintetizar ele para você. Mas anota aí. Êxodo 17. Falei que nem um bom mineiro, ai. Vou passar para você agora só. Êxodo 17. Anota aí. Eu vou sintetizar. Deus mandou o povo parar em Refidim. Só que em Refidim não tinha água. Aí Deus falou, Moisés, monta um acampamento aí. E o povo então, tá. De repente, um olha para o outro, aqui não tem água. E aí começou a murmuração. Ah, Moisés, porque não tem água para meus meninos, não tem água para o gado, não tem água aqui, não tem água, não tem água. E cadê água para meus filhos, cadê água para mim, porque eu quero água, água. E o povo começou a murmurar. Já o povo já queria até matar Moisés. A minha pergunta agora é, querido, raciocina comigo. Por que Deus mandou aquele povo parar em um lugar que não tinha água? Pensa aí comigo. Pastor, mas por que Deus mandou o povo parar num lugar que não tinha água? A resposta é muito simples. Você sabe por que Deus permite que em alguns momentos na nossa vida nos falte alguma coisa? Você sabe por que Deus permite? Porque o que está acontecendo no Brasil e no mundo é permissão de Deus. Deus está permitindo. Sabe por que Deus está permitindo? Para ver o que nós fazemos nessa hora, quando nos falta. Se a gente vai fazer o que esse povo aqui fez, murmurou, reclamou. Ah, eu quero voltar para o Egito, porque no Egito é que era bom, lá é que era legal. O que Deus queria fazer com aquele povo era, o que Deus queria ver daquele povo era, vamos ver agora se eles vão me buscar. Vamos ver agora se eles vão orar a mim. Vamos ver agora se eles vão se arrepender. Vamos ver se esse povo vai levantar um clamor agora a mim aqui. Mas não foi o que o povo fez. Quando faltou, a primeira coisa que o povo fez foi reclamar. Pois é, Deus. Pois é, eu vou na igreja, faço tudo certo. E aí, ó, estou sofrendo. Agora Deus vai dar uma lição para Moisés que eu quero compartilhar com você aqui. Uma lição extraordinária. Deus vai falar assim, Moisés, sai do meio desse povo. Sai do meio dessa cobrança, desse falatório todo aí. Sai. Porque senão você não vai ouvir a minha voz. Se você ficar no meio de gente que só fica falando, quando Deus falar, você não vai ouvir Deus. Mas aí Deus continua com a instrução. Mas Moisés, não saia só. Eu já falei aqui, se você quer afundar mais rápido, se isole. Moisés, não saia só. Pegue pessoas dentre o povo que tenham intimidade comigo. Olha o que Deus está falando. Sai do meio desse povo que só reclama. Sai de perto de gente que só murmura. Mas não saia sozinho. Pegue pessoas que tenham um relacionamento comigo, intimidade comigo. Irmão, na crise, não fica perto de gente que só reclama, mas também não se isole. Se aproxime de pessoas de Deus. Mas Deus continua com a instrução em Êxodo 17. Moisés, pegue o cajado com que feriste o rio.
Nada na Bíblia está lá, meu irmão, por um acaso. Por que Deus mandou ele pegar o cajado com que ele feriu o rio? E faz menção a isso. O que Deus estava dizendo para ele era: Moisés, no dia da crise, sai de perto de gente que só reclama, não se isole, se aproxime de pessoas que têm um relacionamento comigo. E olha, Moisés, pegue algo que faça você se lembrar do que eu já fiz na sua vida. Porque, Moisés, eu ainda sou o mesmo. Eu não mudo. Ô, meu irmão, você está na crise? Eu tenho certeza que você já enfrentou outras crises. Eu tenho certeza que você já enfrentou outros problemas. Então faça o que está em Lamentações 3:21. Agora eu vou trazer para a minha memória aquilo que me pode dar esperança. Agora eu vou me lembrar de que eu já enfrentei outras crises, que eu já enfrentei outros problemas, e Deus me abençoou, e esse mesmo Deus está comigo agora, e esse mesmo Deus continuará a me abençoar. Esse Deus não me abandona, porque não é colega, ele é amigo. Em Mateus 28, versículo 20, ele declarou: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus está com você todo dia, e ele nunca vai te abandonar. Ele está com você, querido, o tempo todo. E foi a lição que Israel aprendeu, Moisés aprendeu. Porque o inimigo, se você ler o Êxodo 17, quando percebeu que o povo estava brigando, falou: essa é a hora. Porque uma casa dividida não prevalece, uma casa dividida não subsiste. Então aprenda isso aqui, não reclame, não reclame. Olha bem, acompanhe o passo de Deus. Deus é uma pessoa que planeja bem as coisas. Deus é muito estratégico, Deus é perfeito. No capítulo 42 de Jó, Jó 42, versículo 2, olha o que Jó falou: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor planeja muito bem, nenhum dos seus projetos cai por terra. Então, irmão, creia porque Deus tem um projeto para a sua vida, creia porque Deus tem um plano para você, creia porque Deus está no controle. Creia. Deus é Deus. Ele possui uma organização e um passo muito bem definido. Ninguém pega Deus desprevenido, irmão. Deus está sempre atento. E você é servo dele. Nós somos servos dele. Creia nisso. Ele tem na sua mente a sua vida toda. Tudo está na mão dele. Ele te conhece melhor do que você. Ele já sabe o que você vai pensar daqui a 1 ano. Ele já sabe as suas lutas de daqui 5 anos. Ele te conhece melhor do que você. Então, nós precisamos entender que Deus nunca atrasa. Ele sempre chega na hora. Ele tem o tempo certo. Kairos é o tempo de Deus. Deus age dentro do tempo dele. Lá em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha aí comigo, já estou indo para o final já. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que ele está dizendo aqui? Olha, para mim e para você, 24 horas é 24 horas. Uma semana tem 7 dias. O ano, esse que nós estamos nele, tem 366 dias, porque é o ano bissexto. Mas para Deus, o tempo indifere. Nós estamos presos ao tempo. Deus não está. A sua vida inteira está diante dele. E ele tem um plano e um projeto para você. Ele tem um projeto bem definido para você. O salmista faz uma declaração no Salmo de número 90, no versículo 4, diz assim, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite.
Passou. Tempo para Deus é isso. 1000 anos, um dia, 1000 anos. Então, espere o tempo de Deus, porque ele vai chegar. Quando você perde o tempo de Deus para a sua vida, o mover de Deus para você, você se atrapalha, se sente oprimido, pressionado, você se sente para baixo, você se sente mal. Mas quando você olha para Eclesiastes 3:1, o que você tem que pensar? Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Entenda esse momento que você está passando como um propósito de Deus para a sua vida. Para que você aprenda alguma coisa, para que você saia melhor dessa situação do que quando você adentrou nela. Deus quer que você vença o mundo, a carne, o diabo, mas para isso ele estabeleceu um processo de crescimento. Você precisa crescer. Crescer. Eu quero encerrar a devocional de hoje com esse texto de Jeremias 12. Jeremias 12, eu quero encerrar com esse aqui. Jeremias capítulo 12, versículo de número 5, que diz assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Tem um monte de gente que está passando o mesmo problema que você está. E estão passando bem. Estão tocando a vida. O que o texto está dizendo é, se você está botando um palmo de língua para fora, já está pedindo arrego, e você está competindo com pessoas que estão no mesmo nível que você, e você já não está aguentando, o que você vai fazer lá na floresta do Jordão, então? Ou na enchente do Jordão, em algumas traduções. O que você vai fazer com quem está vindo a cavalo? Se com quem está correndo a pé, junto com você, você já não está dando conta, quando vier a turma a cavalo, como é que você vai fazer? O que você tem que entender é que Deus está te treinando. Deus está te treinando. E o treinamento de Deus, querido, é puxado, mas dá resultado. O final é garantido. Porque quando nós não aguentarmos, ele entra com a providência. Ok? Deus não permite que ninguém seja provado, tentado, acima da sua capacidade de suportar. Mas antes, com a tentação, ele dá, sabe o quê? O escape, o livramento. Porque ele não pode ser tentado, então ele também não tenta ninguém. Mas ele está estruturando você nas adversidades. Você está sendo treinado para conquistar. Então não reclama. Para de murmurar. É tempo agora de conquista. O mal não vai prevalecer. O diabo, irmão, já foi despojado, já foi vencido na cruz. O diabo já perdeu. Então não viva como um derrotado, porque você não é. Temos a maior vitória já conseguida por alguém, irmão. A maior vitória que alguém já podia conquistar, nós já conquistamos. Por isso, eu e você, em Cristo, já somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Você já é mais do que vencedor. Então para de falar, para de agir como um derrotado, porque você não é. Você é um vencedor e você nasceu para vencer. Então mude a sua atitude, porque a sua postura vai mudar assim que você mudar as suas atitudes.